tarde. Eu sou a nutricionista Lígia Brasil e hoje eu vim aqui tratar com vocês de um assunto muito importante, que é a alimentação saudável na fase idosa. Nós sabemos que a alimentação saudável ela é essencial em todas as fases da nossa vida. Porém, quando atingimos nossos 60 anos de idade ou mais, nosso corpo começa a passar por alterações fisiológicas, ou seja, a gente já vai começar a sentir impactos diferentes como não havia antes. O nosso corpo, ele começa a ter mais predisposição a você ficar com resistência à insulina, a você ficar hipertenso, sua pressão arterial pode começar a subir por conta do envelhecimento, que é um envelhecimento natural. Isso vai acontecer com todos nós, isso é normal, porém o nosso corpo vai ficar mais suscetível a esses tipos de doença por conta do envelhecimento natural das nossas células. Então, a diabetes, a hipertensão, todas essas doenças, cardiopatias, que são as doenças do coração, nós vamos ficar mais vulneráveis a elas. Então, aqui vai um alerta para a classe idosa. Sabemos que tem muitos idosos que fazem sua própria compra sozinho, a cuidar da sua alimentação, porque eles têm esse vigor. Mas tem muitos idosos que têm, a maioria, né, tem o seu acompanhante. Então aqui fica a dica para os que têm acompanhante, os seus acompanhantes fazerem. E aqueles que fazem as suas próprias compras e que vão ao mercado e tudo mais, né? A minha recomendação de hoje é que a gente esteja excluindo os alimentos industrializados da nossa alimentação, né? Principalmente os idosos. O que são os alimentos industrializados, Lígia? Os alimentos industrializados são aqueles alimentos que não são alimentos saudáveis, porque os industrializados são alimentos que passaram por processos químicos e foram aditivados de algum elemento químico naquela composição daquele alimento. Portanto, ele não se torna um alimento saudável, né, para nenhuma fase, principalmente para a fase idosa, como eu já mencionei, que fica mais vulnerável. Então, você precisa excluir esses alimentos e dar prioridade aos alimentos in natura. Quais seriam os alimentos in natura, Lígia? Os alimentos in natura são legumes, frutas, verduras. Você ter uma alimentação que você descasque mais e desembale menos. Porque os alimentos, para eles adquirirem esse tempo maior de prateleira, eles precisam ser introduzidos essas químicas, esse processamento químico. Então, a gente vai dar a prioridade para os alimentos in natura, que são esses que eu já mencionei, e vamos retirar os alimentos processados. Quais são os alimentos processados? Quais seriam esses alimentos? Os alimentos processados são os alimentos que já passaram por um processo, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o pêssego in natura é a fruta, né? Você pode comer o pêssego que você vai obter todos os nutrientes daquela fruta. Porém, se você já passar por um alimento, o pêssego, ele em caldas, ele já é um alimento que já passou por um processo, ele é um alimento processado. Então, esse alimento processado, o pêssego já não é um alimento saudável para as nossas células, para o nosso corpo. Ele já pode conter químicas e muitos outros aditivos ali, mascarados, e eles ficam mascarados. E o alimento ultraprocessado, então, você deve excluir totalmente da sua alimentação. Porque o alimento ultraprocessado, ele é um alimento que ele não contém nem a polpa de fruta, ele não contém nem, vamos supor, nem o cheiro da fruta, para ser bem sincero. É tudo aromas artificiais. Um exemplo de um alimento ultraprocessado é aqueles sucos de pozinhos, porque geralmente vem escrito que contém vitamina C, que aquele suco ali, ele faz bem para a saúde, tudo mais, mas ele não passa de, propriamente dito, uma química. Aquilo é uma química e acaba com a nossa saúde, principalmente o idoso. E por ser algo assim de facilidade, que vamos supor, o idoso ele tem aquele acesso fácil, pega, abre, mistura e já consome. Mas fiquem muito atentos, porque esses alimentos são os piores. Eles não contêm nada de vitamina C, eles não contêm nada de fruta. Eles já passaram por um processo muito grande, um processo químico muito grande, onde foi colocado
aditivos químicos nesses ingredientes ali daquele pacotinho de refresco, né? Que chamam desses refrescos em pó. Então, o que acontece? Ele só vai trazer malefícios à nossa saúde, porque os alimentos ultraprocessados é isso, eles são alimentos que vêm mascarados sal e açúcar. Muitas das vezes a gente pensa assim, eu vou comer um biscoito recheado. Esse biscoito recheado, ele contém açúcar, mas ele não contém sal. Não, se engana. A gente começa a se enganar por aí, porque o biscoito recheado, a maioria deles vai conter muito açúcar escondido. A gente não faz. No caso, eu tenho noção desse açúcar, porque eu já pesquisei, já estudei, e é muito açúcar. E o sal, porque muitas vezes é escrito sódio e as pessoas pensam, nem sabem que sódio é o sal. E esse sal e esse açúcar, para uma pessoa idosa, piorou, porque, como eu já mencionei no início, essas pessoas já estão suscetíveis a desencadear uma diabetes, uma hipertensão, então consumindo sal, consumindo açúcar, exacerbadamente, vai, consequentemente, desenvolver uma diabetes, uma hipertensão ou alguma outra doença que não tem cura, por conta de exagerar nesses produtos industrializados mesmo. Até esses molhos de tomate que vem em saquinho, latinha, seja lá eles quais forem, eles têm uma grande quantidade de sódio. Neles e uma grande quantidade de aditivos químicos. Então, para começar, se a gente começar a pensar na alimentação de uma forma mais natural, a gente pensa sempre no que vem da natureza, sem ter passado por nenhum processo, a gente já vai estar dando um grande passo. E aqui ficam as minhas dicas tanto para as pessoas que são mais jovens quanto para os idosos, né? E os nossos idosos principalmente. Dar preferência para esses alimentos. E se tiver alguém que te ajude, demonstrar esse vídeo para ela e explicar que você quer fazer da sua alimentação uma alimentação mais natural e retirar esses industrializados da sua mesa, da sua despensa. E é isso, fica aqui a minha dica. Muito obrigada pela atenção e tenha uma boa tarde.